relaxamento dos ventrículos, tá bom? E esse ciclo vicioso a noite inteira, tá? Contração dos átrios, contração dos ventrículos, repolarização ventricular, onda T, repolarização ventricular e assim sucessivamente. Esse segmento RT-ST, ele é ruim quando ele é muito extenso, quando ele é muito prolongado, isso é perigoso, tá bom? Então, quando a gente avalia a arritmia no paciente, a gente avalia o segmento ST. Se o segmento ST tiver acima de 2 segundos ali, a gente já começa a preocupar, porque, né, tá ficando feio o negócio, tá bom? Pode ser que ele para, o ventrículo deixa de contrair, aí tem uma parada cardíaca. Bom, mas não é disso que eu queria falar, não, mas já argumentei aquilo lá. Eu vou falar agora de manual novo, manual padrão novo, para poder a gente ir para a prática à tarde, tá bom? Eu vou só dar só essa aula, a gente para almoçar, volta umas 2 horas, a gente vai até umas 5 e pouco, e a gente vê se finaliza tudo que é manual novo para a gente poder agora só praticar. Aqui é o cronograma do curso, né? De São Paulo e um pouco do nosso. Isso aqui é a classificação internacional dos distúrbios do sono. Eu já comentei com vocês, né? Nós estamos no 5, no CID-5, CDS-5, né? São mais de 100 distúrbios do sono descritos na literatura, tá? Às vezes não dá para a gente ver todos, tá bom? Mas a gente vai se ater naquilo que a gente ouve falar muito. Insônia, é assim que se escreve insônia em inglês, tá bom? Distúrbios respiratórios do sono, tá legal, a gente vê. Distúrbio de hipersonia, tá? Sonolência diurna excessiva, tá bom? Distúrbio de ritmo circadiano, que é o ciclo de 24 horas, que você, quando vai para o Japão, você tem uma dificuldade muito grande de adaptar, às vezes, no começo, porque lá é dia. Lá agora está noite, aqui agora é dia. Você vai ali para Estados Unidos, a diferença de fuso horário chama-se jet lag. A diferença de fuso horário chama-se jet lag. Quando você está lá, fica um tempo lá que você vem para cá, você demora um pouquinho a adaptar. Quando você está aqui e vai para lá, demora um pouquinho a adaptar. É o que a gente... 2 horas, não é isso? Diferença. Chama-se ritmo circadiano. Você vai aqui para Mato Grosso, a diferença de fuso horário do Cuiabá. Você vai para Rondônia também. Então, tem a diferença, às vezes, de 2 horas a nível de Brasil. Quando eu vou para Porto Velho dar treinamento, lá tem a diferença de fuso horário de 2 horas. Tá? Você vai aqui para Cuiabá, Mato Grosso, tem a diferença de 1 hora. Tá? Quando você chega em Mato Grosso, 2 relógios aparecem no celular. Um relógio de Brasília e um relógio de Cuiabá. Tá? E assim também em Porto Velho. Então, essa diferença de fuso horário complica um pouquinho. As parassonias, que a gente já comentou bastante nas leituras de polissonografia, as parassonias do sono REM e não REM, tá? As outras parassonias que tem, as outras doenças que têm alteração durante o sono. Aqui ele fala dos distúrbios de movimento, as desordens de movimentos durante o sono, os abalos musculares, a doença de Parkinson, né, o movimento periódico de perna, o ranger de dentes, tudo isso é distúrbio de movimento. Aí nós temos a avaliação do padrão ouro, né, as avaliações subjetivas, que são os diários de sono, são os questionários para avaliar o padrão de vigília-sono. Nós temos o questionário de sono, que a gente usa muito o questionário de sono que é de Del Giglio, que é o questionário da Escola Paulista de Medicina do Sono, um questionário extenso, vale a pena vocês lerem o que está perguntando, quais são as perguntas pertinentes ao sono que o paciente responde, para vocês corroborar com os achados polissonográficos. É importante isso, tá bom? Se vocês quiserem, eu acho que até já mandei para vocês. A escala de sonolência de época é uma escala que vê, são 8 situações que favorecem o sono. Qual que é a capacidade do indivíduo adormecer nessas condições que favorecem o sono? Então, eu estou dirigindo à noite numa luz penumbra, à noite, numa poltrona confortável, num ar-condicionado bacana. Qual que é a probabilidade de você dormir em condições que favorecem o sono, mas que você não pode dormir? Então, não viaje com o Júnior, dirigindo. Já entendeu, né? A chance de eu cochilar e matar vocês é muito grande. Então, se eu perguntar para o Júnior, qual que é a probabilidade de você dormir pós o almoço sentado no sofá vendo televisão? Aí isso vai me dizer se ele é sonolento ou não. Então, a escala de sonolência de Epworth é um marcador para dizer assim, esse cara tem problema ou não. Esse cara tem problema ou não. Entendeu? Está repreendido em nome de Jesus. Meu problema depois do almoço. Depois do almoço, o negócio pega.
tá? Eu repreendi uma visão que eu tive aqui. Não foi a sonolência, foi uma visão. Tá bom? Dá ser meio doido assim, tá, Sinara? Alguém explica a minha sonolência? Você chegar na minha casa 1h30 da manhã. Cheguei tarde ontem. Até juntar tudo, botar os colchões no chão. Hoje não era para estar. Eu dei a chave da casa da minha mãe. Vai com Deus. Tudo bem? Vamos para cá, vamos perder o foco. O povo do outro lado quer almoçar. Só porque o nosso almoço não está pronto, a gente fica abusando da boa vontade dos outros, né? Vamos a bom senso. As medidas objetivas. A quitigrafia, que é um reloginho que a gente verificou que ele detecta movimento. Quando eu paro de movimentar, aparentemente parece que eu estar dormindo, certo? Teste das latências múltiplas do sono, que é um marcador, eu vejo a sonância objetiva. São condições que favorecem o sono, que eu vejo se o paciente consegue resistir ou não. E polissonografia, são os objetivos. Os subjetivos são os questionários, os objetivos são os exames, tá bom? Ok? Então, polissonografia. Alguém estudou já esse nome? Polissonografia. Poli vem de vários, né? Sono de sono e grafia de escrita, tá bom? Exame para diagnóstico do sono. Padrão ouro assistido no laboratório do sono. Então, agora, olha, eu já usei o termo padrão ouro. Então, Sinara, Maristela, Júnior, existem vários tipos de polissonografia. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Tá bom? O tipo 1 da polissonografia padrão ouro é assistida, é com técnico no laboratório do sono. Isso é padrão ouro. Isso é padrão gold standard. Isso é o que é preconizado. O tipo 2 é a mesma polissonografia, só que sem a presença do técnico, que é o que a gente faz em domicílio. Ele é a polissonografia tipo 2. O tipo 3 são os screening respiratório, que é o quê? A cânula, a cinta do tórax e do abdômen, o negocinho que é o sensor de posição e o oxímetro do dedo. Tá ouvindo, Sinara? Isso é tipo 3, tá bom? E o tipo 4 é só oximetria. E são os tipos de polissonografia que existem. A polissonografia que tem maior evidência, maior validade, mais reconhecida é a tipo 1 e a tipo 2. Tá bom? Quando é o screening respiratório, screening, que acho que é um que você me mandou que eu não respondi para você ainda. Tá? Depois a gente pode discutir. Tá? São os screening respiratórios, um que o menino me mandou, o Júnior me mandou, não, o Júnior mandou uma diferente. O menino de Fortaleza me mandou outra, são os screening respiratórios, que é o quê? Que é os equipamentos que fazem screening respiratório. Aquele da Acelera, o T3, todos fazem, se eu tirar a parte neurológica, todos vão fazer a parte respiratória. Qualquer equipamento, tá? Mas os específicos é o da ResMed, que é o Apnea Link, tá? É o tipo 3. Esse da Acelera é tipo 3. O Night One da Philips é um tipo 3, quase entrando, mas é um tipo 3 ainda, tá bom? São os mais reconhecidos. E o Stardust, que a gente validou, foi o primeiro no sono em São Paulo, que é também tipo 3. Tá bom? Agora, todo equipamento faz tipo 3 quando eu tiro os outros periféricos e deixo só a parte respiratória, o sensor de oxímetro, a síntese e o sensor de posição. Beleza? Então, tem muita gente, deixa eu dar uma dica para vocês, tem muita polissonografia que vai vir para vocês, que a parte de EG, vocês não conseguiram ver sono. O médico fala assim, não dá para aproveitar a parte respiratória, porque eu solto como um screening respiratório. Eu solto como uma polissonografia respiratória. Se a indicação foi apneia, estaria tudo certo. Mas se for insônia, não dá, né, gente? Se era bruxismo, não deu. Se era movimento de perna, não deu para dar diagnóstico. Então, aprende isso. Tá, doutor? Se a indicação for apneia, eu posso até liberar para o senhor. Mas, tá bom? Então, tem muito isso em São Paulo. Fez o exame da criança. A criança bagunçou, arrancou os fios tudinho. Arrancou o fio terra, arrancou as referências. Se arrancou as referências, não tem alerta. Porque como é que faz referência? Não teve. Arrancou o fio terra daqui da testa. Arrancou. Mas a cinta e o tórax continuou com o oxímetro no dedo. O sensor de posição. Eu posso liberar aquilo como um screening respiratório? Só se o médico pedir para liberar e tiver indicação. Do contrário, você não tem autonomia para isso. Tá bom? Porque aí ele vai querer sempre que você dá um jeitinho. Então você se queima. Não, manda para a Sinara que ela dá o jeitinho. Eu recebi isso de uma clínica muito gigantesca de Brasília. A terceira maior clínica do Brasil. Brasília. Primeiro São Paulo, Goiás e depois Brasília, são as maiores. E só sobrava os pepinos para mim. Eu comecei a desconfiar. Eu falei, tem alguma coisa errada.
a médica e a analista não conseguia ler, não liberava, e pede para o Dácio ver. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Ele falou, cara, eu vou te contar a verdade. É que os outros não conseguem ler. Eu falei, não, então não tem interesse. Se você quiser passar todo o serviço para mim, show de bola. Mas eu ficar com exame, os outros lerem 50, 60, 100, 300 exames. Não tem sentido, velho. Eu vou querer te cobrar aqui o olho da cara nesse exame. Tá bom? Então, jeitinho brasileiro, não. Deixa isso pro Lula. Ok? A ideia, com todos esses periféricos, com tudo isso, é que apresenta uma noite habitual de sono, mesmo com tudo isso. Aí você vai falar para... se essas coisas não atrapalham o paciente dormir, mas quando eu gerei aquele percentual, quando eu gerei o índice de despertar por hora padrão normalidade, e aquele percentual de cada fase do sono, eu já tirei tudo isso, todo esse incômodo. Eu já tirei tudo. Isso aqui é descontando tudo aquilo. Porque senão seria errado, né? Você fala assim, como é que eu vou dormir com esse monte de fio? Já não dormi em casa, como é que eu vou dormir no laboratório de sono? Uma pessoa me vendo o tempo inteiro. E se eu quiser passar a bunda? Aquela câmera lá, me atrapalha tudo. Tá doido, tô doido para ir no banheiro, dar uma... Não. Então, assim, tudo isso foi estudado já com os fios. Tá? Foi estudado uma noite só? Não. Uma tese de doutorado, por exemplo, nós fizemos 480 e poucas polissonografia. A gente queria saber o que mudava no estagiamento do sono, o que mudava nas fases do sono, o que mudava o índice de apneia, o que faz mudar o índice de apneia. A Sinara fez um exame hoje comigo, deu 3 apneia por hora. Ela fez hoje, ontem ela fez deu 3, hoje ela fez deu 5, amanhã ela fez deu 7. O que faz mudar o IH, índice de apneia e hipopneia? Posição no leito, benzodiazepínicos, cachaça e privação de sono. São só essas coisas que fazem mudar o índice de apneia. Deixa eu me brincar. São essas coisas que fazem mudar o índice de apneia e hipopneia. Tá bom? Então, a tese de doutorado da doutora Lia foi o que interfere na variabilidade do índice de apneia e hipopneia. Então, fizemos 7 polissonografias em cada indivíduo. 7. Tá? Então, a gente viu que o que mudava o índice de apneia eram esses fatores. Então, o que você fez de ontem para cá? Cara, eu fui dormir mais tarde, então ficar privado. Não, ontem à noite hoje eu tomei uma cervejinha. Tá? Isso influenciava. Algumas polissonografias para pacientes com insônia, a gente não faz só uma só às vezes. Às vezes a gente fazia muito no começo da trajetória, 2 polissonografias, Júnior. Uma era para adaptação e a outra era valendo. Tá? Fazia muito isso. Mas para insônia, existe indicação de polissonografia? Não. E por que se pede polissonografia para paciente com suspeita de insônia? Se você fala assim, eu já não durmo em casa, imagina no laboratório de sono com aquele monte de fio. É que eu não vou dormir mesmo. Mas por que eu, médico, peço uma polissonografia para esse paciente? Para afastar a hipótese diagnóstica de que ele tivesse outra doença. Que ele tivesse uma apneia, movimento de perna, que ele tivesse um ranger de dentes, que ele tivesse uma hipoventilação. E eu quero ver se aquilo é insônia mesmo, porque de repente é uma má percepção de sono. O Júnior fala, doutor Dácio, eu não durmo há 10 anos. Eu falo, nossa, o Júnior já era para ter morrido. E aí o Júnior vai dormir no laboratório. Não, eu quero que você faça. Eu sei que você tem que ficar dormir, você não dorme mesmo em casa, vai ser difícil no laboratório de sono. Mas deixa eu ver se você... Como é que é a sua vigília? Eu nem falo que ele vai cochilar. Eu quero ver a sua atividade acordar. Deixa eu registrar. Balela. Lá o Júnior dormiu a noite inteira. Porque quando o sono vem, ele atrás ele. Você não sabe se você está dormindo, muito menos se você está roncando ou tendo apneia, a perna, um ranger de dentes. Então o Júnior dorme a noite inteira. Ele chega para mim no dia seguinte. E aí, doutor Dácio? Cara do céu, difícil dormir com aquela fio zarada. Rapaz, vinha a noite inteirinha. Tinha um cara do lado roncando a noite inteira. Viu o cara roncando a noite inteirinha? Não deixou dormir hora nenhuma o cara roncando. Mentira, ele dormia a noite inteirinha. Ele teve poucos despertares de fragmentação do sono, ligou um despertar o outro, passou a sensação subjetiva de que não dormiu. Como é que eu vou tratar o Júnior? Com remédio ou com terapia. O Júnior não tem percepção de sono. Ou então poderia ser uma apneia, poderia ser um ronco, qualquer outra coisa. Tá bom? Então, se eu peço um exame para insônia, uma vez que não é indicado, para afastar a hipótese diagnóstica. Tá bom? Por quê? Porque achar uma insônia pura é muito difícil. Se a mulher que eu visitei hoje entrar em óbito hoje, o que acontece com a filha dela? Ela não vai dormir, mas porque perdeu um ente querido. Então, a insônia está sendo secundária a uma dívida. A perda do ente querido, a separação, o boleto, o aluguel que venceu. Então, a insônia está muito relacionada a isso. Hoje, a insônia está saindo da fase do sono. A insônia é considerada hoje como uma hipervigília, uma vigília prolongada. Um tempo acordado prolongado. Tá? A insônia está mais relacionada à depressão, ansiedade, uma vigília prolongada, um tempo total de sono curto na cama. Está muito mais associada a isso do que uma doença por si só. Tá?
Eu vou passar essas coisas aqui, que ele está passando tudo. Nós já falamos isso nas primeiras aulas, que o laboratório de sono tem que ter umas normas de segurança, tá bom? Isolamento de interferências, tá bom? Geralmente com gesso cartonado, e aquele gesso cartonado que divide um leito do outro, ele tem aquelas esponjas, espumas, coisa de algodão dentro para isolar essa interferência. Tem que ser de fácil acesso para que todo mundo ache, porque o exame é feito durante a noite, tem que ser bem sinalizado no laboratório, tá? E de preferência com sinalização em tudo. Saída de emergência, essas coisas todas. Nós falamos que de preferência hospital conveniado, né, com contrato em casos de intercorrência, ok? Isso é o ideal, tá bom? Quando o paciente morre na clínica do cara, esquece. Nunca mais ele tem nome no resto do mercado. Isso aconteceu com um cara muito famoso e acabou, cara. Tanto é que ele desenvolveu até uma leucemia. Né? Acabou. Nós tivemos 2 casos em São Paulo, mas foi de acompanhante. Nós tivemos um médico também durante o dia que infartou, era o Tigrão, a gente chamava ele, fumava muito, né? Nós tivemos 2 casos em Goiânia, tá bom? Não da nossa clínica, mas de clínicas de amigos, de conhecidos, tá? Mas também tinha o acesso e os acessos. Então, por isso que o sono preconiza para a prova de título você ter o suporte básico de vida, tá? Então, é preconizado, um dos critérios para você fazer a prova de título em polissonografia, né, de técnico em polissonografia, habilitado pela Sociedade Brasileira do Sono, pela Academia Brasileira do Sono e Medicina do Sono, você precisa ter o suporte básico de vida, que é feito pelo Corpo de Bombeiro em qualquer cidade que você mora, de forma gratuita. E ele vence a cada 2 anos. Tanto agora que o ACLS novo mudou as RCP de novo. Voltou a respirar pela boca, voltou a soprar o beijo na boca. Voltou isso. Voltou algumas coisas de compressão, de criança, de adulto, mudou. Eu vou ver se até o final do curso eu dou essas coisas para vocês. Teve algumas mudanças. Então, vira e mexe tem mudança, tá bom? Antes achava que o soprar não tinha fundamento nenhum. A manobra aqui também de desengasgo mudou um pouco, tá bom? Mudou um pouco. O desengasgar da criança mudou. Mudou também as compressões da criança. Mudaram, tá? Mudou isso tem 1 mês, mais ou menos, tá bom? Mudou muito recente, tá? Bem recente, tá? Então, se alguém for fazer prova esse ano, que acho que não dá mais tempo, tá em cima, mas pro ano que vem já cai o BLS novo, tá? BLS antigo, a cada 2 anos muda a carteirinha. A carteirinha é um compromisso que você tem ela, depois você vê uma vítima caída no chão e não socorrer, alguém souber que você tem, você está lascado. Você é obrigado por lei a prestar socorro. Então, você tem suporte básico de vida, viu uma vítima caída no chão e não deu socorro, alguém sabendo que você é qualificado, você sofre processo ou você é preso. Tá bom? Então, olha só, o Júnior que estuda muito para os concursos, ele sabe de tudo de lei. Aí nós temos a questão da uma linha telefônica direta para comunicação, não pode ser um telefone que esteja ocupado, porque o paciente está infartando, como é que você vai ligar num telefone que só dá ocupado o tempo inteiro? Então tem que ser uma linha direta, tá bom? Então falei da linha direta, falei da secretária responsável com informações precisas, porque a primeira pergunta é, doutor, esse exame dá choque? Né? Nós tínhamos no começo muita gente que vinha do interior que vinha de calça jeans e com bota, porque ninguém dava instrução, que tinha que trazer a roupinha de dormir. Ele não sabia, ele vinha no médico, o médico pedia polissonografia, não dava tempo para ele voltar para a cidade, tinha que fazer exame, que queria dormir, ou de cueca, pelado ou de calça jeans. Então isso tinha muito, tá bom? Tinha muita gente que se arrumava, passava gel no cabelo, não pode passar gel no cabelo, né? Tinha gente que se fazia unha, maquiagem, não, nada disso, tá bom? Então tem que ter informações precisas, tem que ser recomendações para realização do exame. Eles falam que o ideal é que seja um espaço razoável, 3x4, né, metro no quarto, né, o tamanho do quarto, traga uma certa segurança, dignidade e conforto para o paciente, né, 1 quarto para cada paciente. Tinha que ter ali controle de luminosidade para você não acender e apagar a luz na cara do indivíduo, né, no rosto, né? Uma distância razoável da central de monitoramento, porque você imagina, o Instituto do Sono fica, em cada andar, são 16 leitos, fica 4, 5, 6 técnicos, 5 × 3, 15, fica 5 técnicos em cada andar, tá? Fica 6 técnicos, geralmente, em cada andar. Então, tanto que esses meninos conversam à noite. Então, a central de monitoramento tem que ser longe dos quartos. Não tão longe, mas se for perto, tem que ter um isolamento bom, porque eu atendo telefone, eu converso, né? Então, não pode estar ali,
tá? E um controle do ar para a temperatura. Nós falamos de temperatura do ar, não falamos? Temperatura ideal. A literatura fala que existem trabalhos com 21 graus Celsius, tá? E com 17 graus Celsius. Quanto menor é a temperatura, melhor é a qualidade do sono. Quanto mais quente é a região e o quarto que você está, mais é difícil para dormir. Lembra da história do filho do Júnior essa noite? Pai, que calor danado, que calor. Voltou a dormir? Ele tinha que ter ligado um ventiladorzinho. Então, quanto mais alta a temperatura, pior é a qualidade do sono. Quanto mais frio é, melhor é. Agora, você que gosta de ficar numa casa muito escura, você está com depressão. Tá bom? A casa deve ser o ambiente mais claro possível. Você que não gosta de luz, tem alguma coisa errada. Tá bom? Ah, eu não gosto de luz. Não, você está achando que sou depressão, não sei o quê. Valeu. Eu tive algumas visitas essa semana em casa, né? E ela dizia assim, não, para mim tá bom, não quero ver nada profissional. Eu quero ir para lá e morar lá e tá tudo certo. Não, isso não é pensamento de jovem. Isso é pensamento de paciente doente. Não, tá tudo bom, eu sou gorda mesmo, eu sou feia assim mesmo, mas tá sem sutiã mesmo, tá tudo certo. Não tá, você perdeu a vaidade, você perdeu, você não sonha mais. Você deixou de sonhar, a vida não tem sentido. Você canta Martim da Vila, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então você precisa sonhar. Você que não passa um batom, você que não tem, você tá errado, tem coisa que você precisa vigiar e a tendência é piorar. Você que não compra uma lingerie nova, que não tá aí querendo sair com o marido para dar uma namorada fora, fala Jesus, tá errado. Tem coisa errada, não tá legal. E você tá nova para ter esse tipo de pensamento. Então, assim, essas coisas a gente conversa com os pacientes. Eu falo para os médicos que eu dou aula. Se você não ser integralista, não vê o indivíduo como um todo, você não consegue ajudar. Não pensa você que você colocando um CPAP no rosto do cara, você resolveu o problema. Balela. Ali tem depressão, tem ansiedade, tem tratamento cognitivo comportamental, tem movimento de perna, tem ranger de dente, tem um casamento ruim, falta um montão de coisas. Então, você aprenda a ver o indivíduo como um todo, tá bom? É um cara que tem uma macroglossia, você pôs o CPAP, ele dorme barriga para cima, ele não está tratado, coloca ele de lado. A pressão que era 14 vai cair para 6. A adesão a esse tratamento é 100%. E a outra não tinha adesão. Entende? Então, vê o indivíduo como um todo. Um colchão de boa densidade, com amplitude bacana. Gente, eu e minha esposa nunca acertamos em colchão. A gente já comprou Castor, já comprou um monte de colchão. E recentemente foram jogar um colchão fora, eu falei, eu quero. Estou com um colchão velho lá em casa, uma caminha velha, pequenininha, mas ô caminha de Jesus. Enquanto a nova está lá para vender. Porque a gente tem dor nas costas com a cama nova. Para vender cama? Como é que é? Tenho cama de casal para vender. Estou vendendo as minhas coisas, tudo, tá, gente? Tá bom? Ok? Tem cama de solteiro e cama de casal. Tem box, tudo, e tem... Ok, a central de registro nossa era assim, usava videocassete naquela época, tá bom? Né? Deus pegou você. Se estiver dormindo, vai. Liberei. Na central, na clínica que trabalha, geralmente a gente tem quarto de revezamento, a gente tem uma cantina, a gente tem micro-ondas, a gente tem mesa, a gente tem geladeira, a gente tem televisão. No Instituto do Sono a gente tem tudo isso, tá bom? Então imagina, a gente tem horário de janta, a gente tem descanso, a gente tem revezamento, a gente tem essas coisas, tudo combinado, por mais que as horas são pagas para os funcionários, a hora de descanso é remunerada, a gente faz entre nós, os donos sabem, todo mundo sabe. Então, imagina, são 6 pessoas para cada andar. E do 3 pode dormir ali da meia-noite às 3, e outro das 3 às 6, e ficar vendo os exames. O trabalhar em equipe, a gente trabalha muito isso, o trabalhar em equipe. Então, equipamento, você tem polígrafo com boa qualidade, né? Nós falamos o que era DC e AC. Nós falamos na outra aula que AC era a corrente alternada, que era o da cabeça, e DC era a corrente contínua. Corrente contínua é que é a parte respiratória. A parte respiratória é corrente contínua, que é DC. A parte de cérebro é AC, que é corrente alternada. Alternada é que eu não disse para vocês que o complexo cai um componente negativo rápido, seguido de um positivo lento? Então ele alterna, hora positivo, hora negativo. O DC não tem essa alternância. Ele é uma corrente só contínua o tempo inteiro. Ele flui de um polo para o outro, igual a pilha. Né? Tá ali do negativo para o positivo e é assim. Ok?
O DC é contínuo. Corrente contínua, que é o oxímetro, é o fluxo aeronasal, é a síntese, isso é contínuo, corrente contínua. AC é corrente alternada. Então, de preferência, lá nós temos um cara que fica durante o dia que checa os periféricos de reserva para os técnicos à noite. Então, tem o técnico diurno e o técnico noturno, tá? Nós temos um sistema de intercomunicação para conversar com o paciente à noite, né? A gente tinha um sistema de monitorização de áudio e vídeo, hoje a gente tem ainda de áudio e vídeo, mas vídeo a gente só faz só para visualizar o paciente, a não ser que o paciente tenha parassonia, que o médico peça para gravar. No pedido do médico vem polissonografia com vídeo. Do contrário, você não precisa gravar, tá bom? Tem muito paciente que no dia seguinte a gente teve um problema muito grande no Instituto do Sono, porque a gente não tinha discernimento, não foi orientado. De manhã cedo o paciente levantava do SUS e do particular e falava assim: eu quero minha fita, eu quero meu vídeo do sono. Porque a gente não foi orientado a falar que aquela câmera que estava ali era só para visualizar ele dormindo em relação à posição, que aquilo não gravava. Só gravava em casos específicos, em doenças específicas, tipo parassonia, epilepsia, convulsões. O paciente levantava, andava, contracenava os sonhos. Ele falava: não, mas eu quero. Não, mas isso não foi gravado, isso é só visual. Então você tinha 1 bilhão de processos, o cara achava que você estava com a fita dele, era nego pedindo fita o tempo inteiro. Já no Sírio-Libanês, a gente teve problema assim, ó. É sírio-libanês, o povo tem dinheiro, são libaneses. Eu esqueci meu relógio lá na bancada do quarto. Você nem veio de relógio, você queria no relógio. Você já foi lá no carro, voltou, guardou o relógio. Ei, eu esqueci meu iPhone aí. Sabe o que tinha que fazer? Puxar as microfilmagens das câmeras inteiras. E quando não tinha câmera, porque a vigilância proibia. Ah, é invasiva, essa coisa. É igual consultório médico, pode ter câmera? Aqui em Goiás alguns podem, outros não, porque é muito amigo, né? Tem uma clínica que é cheia de câmera. No consultório médico? Pode, por lei não pode. Mas aprovaram, alguém aprovou. Passou por algum processo, né, de aprovação. Para o Joaquim já não pode ter, para o José já não pode ter. Tá bom? Brasil lá, você também tá no corredor, o cara vê todo mundo nos quadros. Né? Então, assim, por outro lado, traz uma insegurança para o paciente, porque você pode abusar do paciente, ou o paciente pode alegar que foi assediado. Então, tem suas vantagens e desvantagens, tá bom? Então, esse sistema a gente tem lá, aparelhos de CPAP, BiPAP ou ViPAP, a gente aprendeu que o nome é binível, bilevel, porque senão eu estou falando de marcas específicas, né, Lu? A gente entendeu porque que faz o rabichinho para lá, a gente deu essa aula na semana passada, a gente falou que aqui está acordado, atividade rápida, né? Aqui está dormindo onda aguda do vértex, aqui são fusos do sono estágio 2, complexo K, e aqui onda lenta. E aqui o sono REM desincronizado. Bom? Diferente os traciclos. Na prática, isso é melhor. Isso aqui é a arquitetura do sono, as horas do sono. O vermelho é sono REM, aumenta o sono REM no decorrer da noite, por causa da queda da temperatura corpórea. O sono não REM, que é o estágio 3, predomina no primeiro trecho inicial da noite, que é o sono reparador, que é o sono das crianças que têm produção de GH. Tudo bem? Foi a aula anterior. Você entrou depois. Entrou depois. Eu vou dar presença ou falta? O que vocês acham? Eu não sei, se é na casa dele, fazendo uma carnezinha para nós, com o dinheiro dele, que eu não dei nada. Eu vou pensar, né? Um cafezinho de manhã. Cozinhou para 60 pessoas. Ó, o sono normal. Um estado periódico natural de descanso do corpo e da mente, geralmente com os olhos fechados, perda completa ou parcial da consciência e diminuição do movimento corporal e da responsabilidade ao meio externo. Ou seja, parece que já estou perdendo a responsabilidade, parece que eu estou entrando em sono, ok? Durante o sono, os mamíferos apresentam ciclos característicos de atividade elétrica cerebral. Então, vou comentar, por exemplo, a baleia e o golfinho. Eles têm sono REM? Não. Por quê? Porque eu acho que tem sono REM. Aí você fala, durante o sono REM tem atonia muscular, então eles vão bater no fundo do mar. Isso. Eu disse para você, quando eu li para você, que você não era burra, não foi? Eu falei, você é muito inteligente, não foi? Eu já sei que você pensou isso. Porém, eles dormem com uma metade do cérebro, outra metade acordada. Então, quando eles vão afundando, o que eles fazem? Submergem de novo. Ok? E aí vocês vão entender depois os pássaros que migram. Dormem. Pesquisa.
Quais são as funções do sono? As possíveis funções do sono. Você não dormiu bem hoje, você está legal? Restaurativa, ela está restaurada? Não, ela chegou 1h da manhã de Brasília. Tá bom? Conservação de energia. Está com energia suficiente para me aguentar 2 dias? Vai ter que dormir mais cedo hoje. Vai ser legal conversar com a Maristela, mas ela precisa dormir mais cedo para amanhã aprender melhor. É isso que ela ainda vai viajar. Proteção. Consolidação de memória. Sintetização de proteínas. Produção de hormônios. E assim vai. Tá aí, os efeitos. E os efeitos da privação do sono? Quando eu privo de sono, a Luciana, o tempo de reação dela está mais lento. Os neurônios que teria que ter descansado à noite, eles estão tentando fazer esse processo agora. Estão tentando o quê? Descansar, coitados. Então ela está assim, ó. Vou pegar você para Cristo, tá, Lu? De vez em quando está assim. Os neurônios estão fadigados, estão cansados, o aprendizado está comprometido. Então existe uma diminuição do tempo de reação, ela demora mais para responder. Tá bom? Aumenta o risco, aumento da variabilidade cardíaca. Ela está ali, eu vou dar um susto nela, o coração vai vir um pouco mais acelerado. Madruguei para visitar essa amiga minha lá, e eu acordei ela. Eu cheguei gritando, acordando, ela estava dormindo, tinha tomado quetiapina, ela está meio confusa, que eu tenho metástases no cérebro. Mas ela disse assim, aí a enfermeira estava cuidando dela, que é amiga de um médico nosso, neurocirurgião, falou, Li, quem chegou? Ela falou, o Dácio. Esse converseiro alto aí é o Dácio. E aí a frequência cardíaca dela fez o quê? Foi para 101. Tá bom? Ok? Irritabilidade, disfunção cognitiva, lapso de perda de memória, comprometimento, julgamento moral, bocejos, alucinações, sintomas semelhantes a TDAH, comprometimento da função imunológica, risco de diabetes tipo 2, e assim são os efeitos da privação de sono. Coração, gente, o povo do outro lado está com fome, estão me xingando já ou não? Meio-dia 24, está aguentando ainda. Não vou me até explicar essas coisas. Aqui são as áreas do cérebro que são ativadas, tá? Falando que o sono é um processo ativo, geralmente aqui no tronco, né? Tronco cerebral, que é o sistema reticular ativador ascendente, que é o antigo SARA. Tá legal? E aqui mostrando as áreas do cérebro que são ativadas na vigília. Tá? Durante a vigília, são essas áreas que são ativadas, comportamento aqui, área frontal. Tá? Sono REM, o sono não REM, a gente vê as atividades aonde tá marcado. E o sono REM, que é a sintetização de proteínas, consolidação de memória. A gente vê pouca ativação nessa região e pouca aqui, uma ativaçãozinha menorzinha aqui, tá? Quem determina os sonos é a homeostase, né? É o ritmo circadiano, a idade e as diferenças individuais. Um dorme menos, outro dorme mais, isso é muito de cada um. Nós falamos disso daqui, que a fisiologia do sono funciona através da intensidade do sobre a minha retina via trato retina hipotalâmico, ativa o nosso relógio biológico interno, que é o núcleo supraquiasmático, que desativa todo o meu córtex dizendo é dia. Aí começa a esvanecer, entardecer, né? Esse núcleo vai sendo desativado, melatonina vai sendo liberada e sintetizada somente no escuro, temperatura corpórea, pico de cortisol, baixa, e eu começo a entrar em sono. É assim que funciona a fisiologia do sono. Nós falamos já desse gráfico bastante, e aqui a gente vê por que eu tenho mais sono REM durante a madrugada. Eu tenho uma queda na temperatura corpórea das 4 às 6 da manhã. Depois que o sol vai nascendo, a temperatura corpórea começa a aumentar. Aqui eu estou fazendo atividade física, o sol já nasceu. Quando é o efeito feijoada após o almoço, eu tenho uma queda na temperatura corpórea. Tá? Essa queda na temperatura corpórea, mais os alimentos que você ingeriu, que chegou no estômago, aumentou a ocitocina, porque aumentou a quantidade de sangue que chega no estômago. E ocitocina é um hormônio indutor do sono, que é aquilo que se tem na gravidez na mama. Ela induz o sono e você começa a ter uma sonolência aqui fisiológica após o almoço, que a gente chama de depressão pós-prato. Lá no entardecer, depois das 18 horas, 20 horas, começa a ter uma queda na temperatura corpórea. A temperatura corpórea começa a cair, vai caindo até chegar aqui na madrugada, ela é bastante elevada. Então, entendeu que não é bom fazer atividade física aqui? Que muita gente está fazendo? Tá legal? Tá? Mas se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Aqui onde a temperatura corpórea está reduzindo para você entrar em sono. E entender que Deus não foi besta e nem burro de deixar claro e escuro, gente. Isso tem um porquê. Você tem o dia inteiro. Jesus Cristo falou que não podia fazer nada à noite, não dava para enxergar. A gente quer inverter as situações. Beleza? Quando eu faço atividade física aqui, minha temperatura corpórea eleva. E ela não tem uma queda abrupta. Ela demora para cair a temperatura corpórea. Com isso, eu tenho dificuldade de entrar em sono. E essa atividade física que eu fiz aqui no final do dia, ela não serve para sono. Ela piora o sono. Ela serve para perda de peso.
A atividade física que eu faço de manhã, cedo, aqui 6, 7 horas da manhã, aqui, ó, ela é legal para cá. Mas a que eu faço aqui, ela não é legal para o sono. Então, pega essa atividade física no final do dia. Então, das 18 às 20 horas. Atividade física no final do dia, ela é legal para perda de peso. Atividade física de manhã, ela serve para o sono. Ok? É verdade, porque quando eu fazia à noite, por volta das 20, eu não dormia bem à noite e eu estava perdendo muito peso. Aí a gente mudou, eu treino agora às 6 e pouco da manhã. Consegui aumentar o peso e dormir muito melhor. Agora, com a mulher quer treinar, mulher tem um negócio, né, velho? Ah, Jesus, deixa isso para nós que a barriga tá pegando na mesa. Ok? Era isso aí que eu estava falando, os efeitos feijoada, da queda da temperatura corpórea, e dizendo que o sono varia de acordo com a idade, tá bom? Olha só aqui, ó, Júnior, de 3 a 5 meses, olha a quantidade de percentual de sono, olha como reduz com a idade, tá bom? Vai reduzindo com o passar da idade. Olha como eu vou ficando mais acordado com a idade, essa parte toda aqui, ó, tá vendo? Mais passa os anos, mais acordado eu vou ficando. A cantogênese do sono, principalmente em criança, no recém-nascido, né? O que a gente chama... É assim, gente, a gente não estagia sono de recém-nascido, como o curso é só de adulto, mas eu vou comentar. Até 2 anos de idade, é feito a poligrafia, é feito o exame da criança durante o dia. São 2 horas de registro. Chama-se poligrafia neonatal, tá bom? Até os 2 anos eu faço durante o dia, no laboratório ou na casa do paciente. É feito-se durante o dia. Agora, isso depende muito de cada médico, daquele que ele quer observar. De 2 anos para cima, já é feita uma polissonografia normal no laboratório do sono, tá bom? E é assim, até uma apneia por hora na criança é normal. Acima de 1 hora já é anormal. Tá? Eu vou comentar o que é padrão de normalidade na criança, tá bom? Mas lembrando que criança, como vocês estão vendo aqui, ó, olha a quantidade de som de ondas lentas. Olha o estágio 3, olha como é muito, olha, muito som de ondas lentas. Somando isso daqui, ó, dá quase 50% da noite toda, né, Júnior? O adulto jovem normal, olha só, ele já tem menos som de ondas lentas, tá bom? Só tem esse pouquinho aqui. Olha o idoso, só tem um tiquinho aqui no começo da noite. Olha como tem mais acordado, o wake, ó, vigília, o W, ó, mais acordado. Tem mais, olha, despertar precoce. Já não conseguiu ficar na cama até às 7h30, já acordou, já levantou, já foi fazer o café. Tá bom? Ok? Tudo bem? Então, ó, o wake, sono REM, estágio 1, estágio 2, estágio 3. Pode ser um E? Pode. Pode ser um N de não REM? Pode. Você que decifra. Às vezes, no esboço para o médico, eu escrevo assim, ó, aumento do estágio 1. Às vezes eu coloco assim, aumento do sono N1. Do sono não REM e o sono superficial. Pode ser estágio também, fica a seu critério. Isso não, sabe? Né? Às vezes ele não vai falar assim, brigando, você usou nomenclatura em inglês, você usou português brasileiro. Ok? Então o gráfico do sono é isso aqui. Aqui é vigília, aqui é sono REM, ó. Tá vendo? REM, beleza? E aqui são as horas de sono. Através desse gráfico a gente determina a idade do paciente. Aqui, se não tivesse esses nomes, a gente fala para vocês quem que era quem aqui. Tá legal? Isso aqui era os meus sonhos, tá, Júnior? Olha só, as diferenças individuais. Dormidor curto, geralmente dorme, eu comentei para vocês que eu fui dormir 2 e pouco, acordei 5 e pouca. A minha esposa falou, você lá tá despertando. Eu falei, opa, eu ia ficar dormindo, porque essa noite eu dormi muito tarde. Os dormidores longos. Isso não é legal, isso não é legal. Morre mais cedo e morre mais cedo. Tá? O ideal é entre 7 e 8 horas. Tá? E respeitando os intervalos ali, daqueles horários. Tá? Certinho de acordar e levantar. E nada de procurar compensar. Nada de procurar compensar. Eu não dormi bem, eu vou compensar final de semana. Não faz isso. Você gera um problema lá no final da vida de insônia. Ok? Não procura compensar. Procura ajustar seus horários. E aqui eu tinha comentado para vocês da revista Sleep, tá bom? Ratos privados de sono longamente, apresenta perda do controle da temperatura corporal, alteração do metabolismo e função imunológica. A persistência da privação leva à morte, principalmente os neurônios do hipocampo. Tá bom? Então a gente já sabe disso. Então a privação de sono traz isso aí. A gente viu diabetes, morre mais cedo, sonolência, irritabilidade, dor de cabeça, memória, risco aumentado para acidentes.
tá bom? E dificuldade no aprendizado, estudo, obesidade, não é legal. Aqui são os 10 mandamentos para a higiene do sono, né? Evitar fazer cestas, né, que são cochilos prolongados durante o dia, evitar a ingestão de álcool, né, de bebidas alcoólicas próximo ao horário de dormir, de cigarro, evitar o consumo de café 6 horas antes da hora de dormir. Café a gente fala que só até as 14 horas, é o último café e mais, né, e mais nada. Evitar chocolate, chá, refrigerantes, cafeinado, Coca-Cola. Evitar comidas pesadas, né, copiosas, que a literatura chama, picantes ou doces. Doce irrita a parede do estômago. Doce é pior para a ansiedade, pior a ansiedade. Doce prolonga suas horas acordadas durante o início do dormir, tá? Procura fazer uma refeição mais leve, tá? Antes de deitar, e procura ter um intervalo entre 2 a 4 horas da hora de você jantar para ir para a cama. Tá legal? Para você diminuir o risco de AVC e de infarto. Faça exercício regular, não imediatamente após ir para a cama, antes de ir para a cama. Usa roupa confortável, a gente falou de temperatura, né? Encontre um nível de temperatura agradável. E eu tenho um problema, porque eu nasci na Bahia, fui embora com 15 anos para São Paulo, morei lá 22 anos e vim para cá. Eu amo o gelo. Se eu tivesse condições de morar no Canadá, era meu sonho. Porque lá é bonito, bacana, nem sei, nunca nem vi, mas pela temperatura. E minha esposa, ao contrário. Então, é um de coberta e eu sem nada, sabe? É bem difícil, tá bom? É complicado. Procure bloquear todo o ruído que você tiver, distração, luminosidade. O celular, o ideal é que ele esteja 15 passos longe de você. Para que se ele toca, se ele vibra, ou se nem teve nada disso, mas você teve a percepção de que isso aconteceu, você tem preguiça de levantar e buscar o celular. Tá legal? Isso foi estudado, são 15 passos. Reserve o quarto para dormir, para não morar e praticar, né? O menino está aqui, não posso falar. Então, reserve o quarto só para isso. Evite utilizar para outra coisa, trabalho. Gente, coloca um criado mudo do lado da sua cama. Coloca tudo no criado mudo. Amanhã eu tenho que levantar, tem que fazer isso, tem que pagar isso, tem que fazer aquilo. Você tira tudo que é da cabeça e coloca no papel. Você tem que ir com a mente limpa para a cama. É igual tomar quetiapina. Quetiapina faz isso, mas quetiapina gera dependência. Ele dá limpada no cérebro. Tá? Então, tira tudo que está na cabeça e coloca no papel. E vai para a cama sem nada, sem nenhuma preocupação. Põe tudo no criado mudo na sua agenda que você precisa fazer, que você precisa resolver. Não durma com preocupação. Dúvidas? Daqui para frente, daqui para frente, nós vamos almoçar. Vamos voltar aqui horas. São 12h35. Volta o quê? 2 horas? Ou está muito... Está dando 1h20 de intervalo. Volta mais? 2h10, 2h20? 2h20 falaram aqui. Tá? Porque as meninas talvez também tenham que fazer. Às vezes você está do outro lado, tem que fazer almoço. Aqui nós temos pessoas fazendo. Então a gente está... Amém, glória a Deus. Vamos orar por a vida deles. E aí eu vou dar tudo manual novo hoje. Tá bom? E a gente finaliza. Eu vou comentar na prática, velho e novo. Olha, igual a Sinara respondeu. Se fosse no novo aqui, seria o quê? Se fosse no velho aqui, seria o quê? E aí vocês vão fazer as escolhas. Lembrando que nas provas de título, ou os métodos dos quais vocês vão trabalhar, vão pedir só manual novo. Tá bom? O velho é muito extenso, mas vou ater só nas mudanças que tiveram, do velho para o novo. Beleza? Então, bom almoço para vocês. E a gente retorna às 2h20, então. O sono da grávida. O sono da grávida é ruim.